Tem uma disputa acontecendo agora que pode mexer diretamente no preço da sua comida, no poder do Brasil e até na influência dos Estados Unidos sobre aquilo que chega na sua mesa. Enquanto muita gente olha apenas para guerras militares, outra batalha silenciosa está crescendo nos bastidores. E dessa vez, o alvo não é petróleo, é alimento. Porque quando um país controla a comida, ele controla a pressão econômica, inflação e comportamento social. E aqui começa a parte mais preocupante. Uma empresa brasileira financiada durante anos com dinheiro público virou uma das maiores forças do setor de alimentos do planeta, dentro dos próprios Estados Unidos. Agora, Donald Trump voltou a mirar essa expansão com um discurso cada vez mais agressivo. O problema é que isso não envolve só política, envolve bilhões, influência global e um jogo de poder que pode respingar diretamente no Brasil. O nome dessa empresa é JBS. Hoje ela controla marcas, frigoríficos e cadeias gigantescas de produção ao redor do mundo. Mas quase ninguém percebe o tamanho real dessa operação. A JBS não cresceu apenas vendendo carne, ela cresceu comprando empresas estratégicas em vários países, inclusive nos Estados Unidos. E parte dessa expansão aconteceu graças a uma peça central dessa história, o BNDES. Durante os governos Lula I e Lula II, surgiu uma estratégia chamada informalmente de campeãs nacionais. A ideia era simples: usar dinheiro estatal para transformar empresas brasileiras em gigantes globais. E a JBS virou um dos maiores símbolos dessa política. Bilhões em financiamentos ajudaram a empresa a comprar concorrentes, expandir operações e entrar em mercados internacionais. Mas agora essa decisão voltou ao centro de uma disputa explosiva, porque os Estados Unidos começaram a perceber algo desconfortável. Uma parte importante da cadeia alimentar americana passou a depender de empresas estrangeiras. E isso bate diretamente no discurso nacionalista de Trump. Nos bastidores, aliados do ex-presidente passaram a tratar alimento como questão de segurança nacional. E quando esse tipo de discurso cresce, o mercado inteiro começa a tremer. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Essa não é apenas uma guerra contra a JBS, é uma guerra contra o modelo de globalização que permitiu empresas estrangeiras dominarem setores considerados estratégicos dentro do CCU. Trump vem defendendo tarifas, protecionismo e redução da dependência externa. E agora o setor alimentício entrou oficialmente nessa conta. Só que enquanto os Estados Unidos apertam o cerco, o Brasil parece seguir na direção oposta. Nos últimos meses, o BNDES voltou a defender o fortalecimento de grandes empresas nacionais em meio às tensões globais. E isso reacendeu um debate antigo: até onde o Estado deve usar dinheiro público para fortalecer conglomerados privados? Porque quando bilhões entram em jogo, influência política também entra. A dimensão financeira disso impressiona. Ao longo dos anos, a JBS recebeu apoio bilionário para a expansão internacional. Esse dinheiro ajudou a empresa a comprar frigoríficos nos Aotearoa, Austrália e Europa. O resultado foi uma transformação gigantesca. Uma companhia brasileira passou a disputar espaço diretamente dentro do coração econômico americano. E agora, essa expansão virou alvo político. E aqui está o ponto mais delicado. O discurso de Trump não fala apenas sobre carne, ele fala sobre dependência, dependência industrial, dependência logística, dependência alimentar. Porque quando um país perde controle sobre setores essenciais, ele também perde capacidade de pressão econômica. E em tempos de inflação alta, qualquer aumento no preço dos alimentos vira uma bomba política. No CCU,
Produtores locais reclamam da concentração de mercado, consumidores reclamam dos preços e políticos enxergam uma oportunidade perfeita para transformar o tema em bandeira nacionalista. O problema é que isso cria um efeito em cadeia. Investigações, tarifas e restrições podem atingir diretamente empresas brasileiras, e isso respinga no Brasil inteiro. Enquanto isso, outro movimento silencioso acontece. O Brasil começa a tratar grandes exportadoras como peças estratégicas num cenário de guerra econômica global. E isso inclui crédito, proteção e expansão internacional. Na prática, o mundo está entrando numa fase em que governos voltam a escolher empresas consideradas importantes demais para perder espaço. E se isso parece distante da sua vida, não é, porque toda disputa envolvendo produção de alimentos mexe diretamente com inflação. Carne, transporte, combustível, exportação e dólar começam a se conectar. Quando existe tensão internacional nesse nível, o consumidor sente no mercado, no restaurante e até no valor do supermercado no fim do mês. Só que existe algo ainda maior acontecendo por trás disso tudo. O mundo está abandonando lentamente aquela ideia de globalização sem fronteiras. Países estão voltando a proteger produção local, controlar cadeias estratégicas e reduzir dependências externas. E comida virou uma das armas mais importantes dessa nova fase econômica mundial. A questão é que o Brasil ocupa uma posição extremamente sensível nesse jogo. O país é uma potência agrícola, exporta alimento para dezenas de países e possui empresas gigantes no setor. Isso dá força econômica, mas também transforma o Brasil em alvo de pressão internacional. Porque quem controla alimento ganha influência. E aqui começa um cenário mais perigoso. Se os CMNSX aumentarem restrições contra empresas estrangeiras em setores estratégicos, outros países podem copiar o movimento. Isso mudaria completamente o comércio global. O fluxo de exportações, os investimentos internacionais e até a relação econômica entre países começariam a ficar mais agressivos. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro tenta fortalecer a ideia de soberania econômica. A lógica é clara. Se o mundo está entrando numa fase de disputa entre potências, o Brasil precisa proteger empresas capazes de competir globalmente. Mas isso abre outra discussão explosiva. Quem realmente ganha quando bilhões públicos entram em grandes grupos privados? Agora imagine o cenário daqui a alguns anos. Países disputando alimento como hoje, disputam petróleo, cadeias produtivas sendo controladas politicamente, tarifas usadas como arma econômica, empresas gigantes pressionando governos e governos pressionando empresas gigantes. Parece exagero, mas vários sinais já começaram a aparecer. E talvez o mais preocupante seja a velocidade dessa mudança. Enquanto a maioria das pessoas ainda vê comida apenas como consumo básico, governos e mercados passaram a enxergar alimento como ferramenta de poder global. O que está acontecendo entre Trump, JBS e BNDES pode parecer apenas uma disputa empresarial, mas no fundo, isso revela algo muito maior. Porque essa história conecta política, dinheiro público, globalização, nacionalismo econômico, inflação e controle estratégico ao mesmo tempo. E quando todos esses elementos começam a se juntar, normalmente significa que uma mudança estrutural está acontecendo. A pergunta é: o Brasil está se fortalecendo nesse jogo ou entrando numa dependência ainda mais perigosa? O mais impressionante é que essa disputa ainda está só começando. E enquanto governos brigam por influência econômica, quem sente primeiro costuma ser a população comum, no preço da comida, no dólar, no emprego, na inflação. Talvez a verdadeira guerra do futuro
não seja apenas por território, mas pelo controle daquilo que mantém sociedades inteiras funcionando. E a maioria das pessoas ainda nem percebeu isso.